Olá, alunos! Bom dia! Professor Gustavo aqui. Espero que vocês já tenham visto o conteúdo que encontra-se no site da nossa escola. Bom, após a leitura daquele conteúdo sobre as rotas marítimas e o descobrimento da América, eu venho fazer esse vídeo para tirar as dúvidas que possam ter ficado. Bom, vamos começar. Bom, primeiro, para a gente entender o que foram essas rotas marítimas e o descobrimento da América, a gente tem que voltar um pouquinho e entender o contexto que a Europa estava vivendo. Primeiro, a gente tem que entender que rotas marítimas serviram para comércio, certo? E esse comércio, ele foi feito primeiramente via terrestre. Com o fim do feudalismo no século XI, começaram os movimentos a cruzadas, que foram o comércio via terrestre de mercadorias com países da Ásia. Ok. Contudo, isso foi modificado. Por quê? Na Ásia começou a crescer o movimento muçulmano, né? Os islâmicos começaram a dominar aquela região. E esse comércio via terrestre foi bloqueado, cabendo aos países europeus encontrarem novas formas de fazerem o comércio com o Oriente, em especial com a Índia, que era grande produtora de temperos e outros itens que não se encontravam no continente europeu. Ok, mas o que esses países europeus puderam fazer, já que não podiam mais fazer o comércio pela terra? Portugal foi um dos pioneiros a pensar em fazer o comércio através dos mares, dos oceanos, construindo caravelas e traçando rotas marítimas para chegar ao continente asiático. Ou seja, eles iriam agora utilizar as rotas marítimas para fazerem esses comércios. Partindo disso, Portugal, Espanha e outros países que se destacaram como potências marítimas começaram a utilizar o mar Mediterrâneo, como nós podemos ver nessa imagem aqui abaixo, porque eles saíam aqui da Europa e podiam cruzar o mar Mediterrâneo para chegar na Ásia. Porém, os muçulmanos novamente conseguiram bloquear esse acesso. Já no século XV, né, a gente tem que ter em mente que as grandes navegações começam aí no século XV. Ou seja, Portugal e Espanha ficaram novamente impedidos de chegarem ao Oriente. Não podiam chegar no Oriente via terrestre e agora não estavam podendo chegar ao Oriente via mar Mediterrâneo. Então, o que aconteceu que levou Portugal e Espanha a tentarem essas novas rotas, né? É esse bloqueio terrestre e esse bloqueio pelo mar Mediterrâneo. Ou seja, tiveram que encontrar novas rotas. Como será que vão fazer? Vamos ver no próximo slide. Bom, então, como já foi dito, teve o bloqueio via mar Mediterrâneo e o bloqueio via terrestre. Coube às potências europeias, como Portugal e Espanha, que são dois grandes países que foram expoentes, né, aí das navegações, buscar novas rotas, ou seja, não podiam mais passar pelo mar Mediterrâneo. Então, o que eles pensaram? Vamos tentar encontrar uma rota via continente africano, porque eles já conheciam ali parte desse continente, né? Só apenas ali o norte. Então, eles começaram a fazer as suas expedições, como nós podemos ver aqui na primeira imagem e também na segunda, tentando encontrar aí uma rota. Só que é um continente extremamente grande, né? E o que aconteceu? Quando Vasco da Gama conseguiu cruzar o continente africano, veja só, em 1498, ele percebeu que aqui embaixo, ó, no extremo sul da África do Sul, o mar não era muito pacífico, muito pelo contrário, ele era um mar bastante turbulento. E eles tinham que passar por esse lugar para conseguir chegar aqui na Índia, né, para fazer o seu comércio. Então, o que ele nomeou esse local de Cabo das Tormentas, até conseguir, né, dobrar e aprender a navegar neste mar, renomeando depois essa ilha para
Cabo da Boa Esperança e traçou a primeira rota de êxito para chegar na Índia através do continente africano. Porém, Espanha e Portugal acharam esse caminho aí muito longo, realmente, né? Se a gente comparar com o outro aqui, é um caminho extremamente comprido. E eles faziam o quê? Eles sempre estavam investindo em novas rotas, buscando novas alternativas. Foi quando, em 1492, o navegador espanhol Cristóvão Colombo, traçando uma nova rota para chegar ao Oriente, descobriu umas terras longe do continente africano, que viria a ser a América, tá? A gente pode ver aqui em cima, olha, o percurso que ele fez de Madrid até as Antilhas, né, que são ilhas ali na América Central. E o que aconteceu? Ele voltou, né, e contou ao rei da Espanha que havia conseguido talvez uma nova rota. E isso chegou aos ouvidos de Portugal. Vamos lembrar que Portugal e Espanha são países vizinhos. E eles fizeram o quê? Fizeram um tratado, então. Já que você conseguiu achar uma nova terra que possivelmente vai ser utilizada para uma nova rota, nós vamos dividir agora todas as terras e todas as rotas que nós encontrarmos. Com isso, é assinado o que nós conhecemos de Tratado de Tordesilhas, em 1494, que foi um tratado de divisão das futuras terras a serem encontradas. Ok, continuaram aí todo esse processo de tentar encontrar uma rota mais curta do que a do Vasco da Gama, né, que contornou ali o continente africano. Porém, em 1500, Portugal traçou uma nova rota, cortando a ilha do Cabo Verde, que nós podemos identificar aqui em cima na primeira imagem, buscando uma nova rota marítima para chegar no Oriente. O navegante português Pedro Álvares de Cabral chegou às terras que futuramente viriam ser ao Brasil. É bastante interessante a gente saber isso, porque ele não achou essa terra por um acaso, ela não foi descoberta por um acaso. Ele estava buscando uma nova rota, e acabou descobrindo aqui essas novas terras, né? Então a gente pode dizer que a América, à primeira vista, ela foi inútil. Ah, mas o que você quer dizer com isso, professor? Porque, olha, ao descobrirem a América, tanto os espanhóis, tanto os portugueses, eles não tinham conhecimento da terra que eles estavam aportando, né? No caso das terras que futuramente viriam a ser o Brasil, os portugueses acreditavam se tratar de uma ilha, inclusive a batizando de Ilha de Santa Cruz. Hoje em dia a gente já sabe que não é uma ilha, é um país grande, um continente gigantesco, mas naquela época o conhecimento sobre geografia e cartografia eram bem mais reduzidos, né? Contudo, após tentativas de contornarem essa nova terra, essa ilha, né, a fim de encontrar uma nova rota para a Índia, veio uma frustração enorme, pois tratava-se de algo muito maior que uma ilha. Acho que a gente consegue ver aqui, né, nessa primeira imagem, que é gigantesco e não apenas uma ilha. Esse contorno ele só foi possível pelo sul, através da Bacia Platina, né, que é no extremo sul da Argentina, ou seja, vinha aqui da América Central, passava por esses fragmentos de terra, tinha que navegar toda aqui a costa, né, do Oceano Pacífico, fazia toda essa volta aqui através da Argentina para assim tentar chegar à Índia. Ou seja, foi algo extremamente inútil, né? Porque partiam da Europa, como a gente consegue ver aqui na segunda imagem, chegava na América, nessa terra nova, desconhecida, tinha que fazer todo esse contorno para aí tentar chegar aqui, ó, em Calicut, na Índia. Ou seja, para os espanhóis e para os portugueses, a América não representou algo positivo de primeira vista, ou seja, foi inútil. Por quê? Porque não era uma rota viável para o que eles queriam, ou seja, chegar ao Oriente e fazer os seus comércios, né? Por isso podemos afirmar que a América foi inútil
à primeira vista. Ok, vamos passar um pouquinho para frente. É claro que quando os europeus eles chegaram nessas novas terras que eles queriam utilizarem como novas rotas, eles desceram e descobriram que ali já haviam moradores, né? Por isso que a gente vai tratar agora, ó, dos europeus e o contato com os povos nativos americanos, né? Ou seja, ao aportarem na América, os europeus tiveram um grande choque étnico, pois encontraram novas terras, povos extremamente diferentes do que eles estavam habituados. Isso é, costumes e maneiras diferentes. Pedro Álvares de Cabral, que foi o navegador que acabou chegando aqui nas terras brasileiras, achando ter encontrado uma nova rota para a Índia, nomeou esse povo como índios, ou seja, né, ele não tinha muito conhecimento, a gente pode perceber da onde ele estava. Porém, o que se engana é que o contato tem ocorrido de forma pacífica. A gente escuta, a gente lê e vê muito falar de que os indígenas aceitaram de bom grado esses imigrantes que estavam chegando em suas caravelas enormes, mas não foi bem assim que aconteceu, não. Isso é assunto para a gente discutir nas aulas futuras, muito provavelmente na próxima semana. É registrado que houve muito estranhamento em certas regiões da América Central, que havia sido colonizado, né, virá a ser colonizado pela Espanha. Houveram muitos combates bastante violentos. Um fato interessante de se destacar sobre esse contato aí dos europeus com os povos nativos americanos é a carta de Pero Vaz de Caminha ao rei Dom Manuel. Pero Vaz de Caminha, ele estava ali registrando tudo o que acontecia na viagem para depois relatar ao rei Dom Manuel de Portugal sobre as novas descobertas. E nas cartas de Pero Vaz de Caminha, ele descreve esses novos povos, as paisagens e os costumes que encontraram nessa terra. Algo interessante de se destacar é que eles ficaram espantadíssimos, né, com os costumes desses novos povos, inclusive pelo fato deles estarem sempre tomando banho, se molhando, que não era um hábito muito comum aos europeus. Muito pelo contrário, né? Eles acreditavam que a camada de sujeira sobre a pele os protegia das doenças, né? Outra coisa também que eles achavam interessante era a tonalidade da pele, né? Que foi descrito por Pero Vaz de Caminha como uma pele avermelhada. Bom, alunos, eu espero que com essa explicação e com o texto que está no site da nossa escola, vocês possam ter ao menos alguma base para a próxima aula. Espero também que vocês acompanhem, depois de assistirem esse vídeo, as aulas através do Centro de Mídia do Estado de São Paulo, CMSP. E qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo. Até mais, professor Gustavo.